gente, tudo bem com vocês? Finalmente eu vim aqui fazer o vídeo, né, que eu tinha prometido lá pra época do Dia dos Namorados, mas, né, não deu pra eu fazer, tô aí há mais de 50 dias sem fazer vídeo, mas agora eu vim entregar esse vídeo pra vocês, né, sobre o coração não se brinca. E como assim, Dani, com o coração não se brinca? Com o coração de quem? O que é esse negócio de brincar com o coração? Como é que é isso? E por que eu não posso brincar com o coração, né? O coração não se brinca, por quê? Qual o problema, né? É isso que nós vamos falar nesse vídeo. Então, bora? Com o coração não se brinca. Dani, com o coração de quem? Primeiro, você não brinca com o seu próprio coração, tá? E você também não brinca com o coração dos outros. Mas, Dani, por quê? Qual é o problema? Por que eu não posso brincar com o coração? Por quê, gente? Quando a gente brinca com o coração dos outros, quando a gente mexe nas emoções dos outros, ou mexe inclusive com as nossas emoções, né, com o nosso coração, a gente brinca com isso, né, a Bíblia fala sobre Deus ser o vingador, sobre Deus castigar. Então, se você é uma pessoa inteligente, você não quer ser castigada por Deus, você não quer que Deus seja o seu vingador. Agora, Dani, o que seria exatamente esse brincar, né? Nós estamos aqui falando da famosa, né, tão comentada, tão falada, defraudação emocional, né? O que é brincar? Defraudação emocional. E a defraudação emocional, como vocês já devem saber, né, existe também a autodefraudação. Você pode cometer a defraudação em si mesmo, né? Então, a defraudação é isso, você está brincando até com o seu próprio coração, né? E isso, a Bíblia diz que Deus é o vingador, Deus castigará, né? E nós já vamos ler o texto para a gente confirmar isso aqui, tá? Mas o que é a defraudação emocional, né? É você não estar preocupado, não se importar se você vai ferir o outro e se você vai se ferir também. Você quer curtir, você quer o momento, você quer ser feliz ali naquela hora, e você não está preocupada se isso pode gerar um prejuízo emocional na outra pessoa ou mesmo em si mesmo. E muita gente entende assim, né? Ah, ele sabe que eu estou usando ele, ela sabe que eu estou usando ela, a gente decidiu assim. Isso também é defraudação, gente. Isso também é defraudação. Mesmo que vocês dois estejam de acordo para correrem o risco de se machucarem, né? Então, isso também é defraudação. E a Bíblia diz que Deus é o vingador, que Deus castigará com toda a certeza. É o que diz lá na palavra de Deus. E nós vamos ler o texto para não ficar aqui só nas minhas palavras, para você entender como isso é seríssimo, né? Porque depois até a palavra ainda diz assim, ó, quem não dá ouvido a essas palavras não está rejeitando o que eu estou falando não, tá? Está rejeitando a Deus, né? É o ensinamento de Deus isso aqui. Né? Vamos lá no famoso texto de 1 Tessalonicenses 4, né? Cujo título nessa versão da King James é Vivendo para Adorar a Deus, né? Nós somos cristãs, né? E nós vivemos para adorar a Deus, né? Tudo que a gente faz na nossa vida, o jeito como a gente se comporta diante das situações, das adversidades da vida e também até dos momentos bons da vida, tem a ver com adorar a Deus, né? Adorar a Deus não é só você levantar a mão, ir lá e cantar na sua igreja, né? Mas também a sua forma de viver, né? Então vamos ler lá, né? Vale a pena ler esse capítulo. Se eu falar para você ler depois, você não vai ler, então a gente lê aqui rapidinho, tá bom? Ó, quanto ao mais, caros irmãos, já vos orientamos acerca de como viver, tá vendo? Uma forma de viver, a fim de agradar a Deus. De fato, assim estás caminhando. Agora vos rogamos e encorajamos no Senhor Jesus que nesse sentido vos aperfeiçoeis cada vez mais, né? Pois sabeis os mandamentos que vos recomendamos pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é esta, a vossa santificação. Por isso, afastai-vos da imoralidade sexual. Aqui eu já quero começar comentando algo que eu vejo muitas pessoas, às vezes, excluindo isso, né? Falando, tem gente que fala que santificação, né? Que é sobre a questão, né, da imoralidade sexual e tudo. Que nada, porque se a pessoa tem a língua grande e é fofoqueira, não sei o quê. Não, gente, esse texto aqui fala claramente a relação justamente da santificação, da santidade, da santificação, com relação especificamente à imoralidade sexual. Então não me venha com esse papinho assim, a pessoa
não fica com ninguém, mas tem a língua grande. Nós não estamos falando de fofoca aqui, o assunto não é esse aqui, nesse texto bíblico, tá? Então, assim, a gente sabe que a santificação envolve muitas coisas, e aqui está falando de uma maneira de viver que engloba muitas coisas, mas esse texto especificamente está relacionando justamente o oposto aqui da santificação e da imoralidade sexual. Então, não venha com esse papo, tá? Tem a ver, sim, a imoralidade sexual e a santificação estão opostos aqui, estão brigando entre si, e aqui você vai ver como inclui também a defraudação emocional quando ele fala disso aqui, tá? Tá tudo envolvido na imoralidade sexual, tá bom? Então vamos lá, ó, a vontade de Deus é esta, a vossa santificação, por isso afastai-vos da imoralidade sexual. Cada um de vós saiba viver com o seu próprio cônjuge em santidade e honra. Somos solteiras, temos cônjuge para viver em santidade e honra? Não. Então a gente vai lá para aquele versículo que diz assim, a solteira cuida das coisas do Senhor para ser santa tanto no corpo como no espírito. O que é o corpo, né? Não ficar aí se pegando, não ficar provocando, né, o seu desejo que você não vai poder suprir porque você não é casada, tá? Então, ó, cada um de vós sabe viver com o seu próprio cônjuge em santidade e honra, não dominados pela paixão de desejos sem controle. Sabe aquela falazinha comum que as pessoas falam assim, foi mais forte que eu. Aconteceu que você deu brecha, aconteceu que você se jogou, ficou na beira do penhasco ali, entendeu? E aí caiu mesmo, tá? Então vigia. A semelhança dos pagãos que não conhecem a Deus, né? Vocês estão falando aqui para princesas, né? Esse canal é voltado para mulheres cristãs solteiras, né? Então você tem aí um amor pelo Senhor, um temor pelo Senhor que te impede de fazer coisas que a palavra é contra, tá? Então, olha só, né? Não dominados pela paixão de desejos sem controles, a semelhança dos pagãos que não conhecem a Deus. Se você conhece a Deus, você, né, tem o domínio próprio, que é fruto do Espírito, e se contém aí para não fazer o que não é da vontade de Deus, porque a vontade de Deus, como já foi falado aqui, é a vossa santificação. Então, afastai-vos, né? O afastar é com você, é você que se afasta, né, da imoralidade sexual, beleza? Vamos lá, os 6, ó. Quanto a este assunto, o que ele está falando aqui, gente? Qual que é o assunto? O assunto é justamente sobre imoralidade sexual, é sobre pecados nessa área, tá? Então, ó, quanto a este assunto, ninguém seduza, tá vendo? Seduza ou tire proveito. Não, ele tá de acordo também, né? Eu vou curtir ele vai me curtir, estão tirando proveito do outro, sem ser casado, né? Então aqui, ó, ou tire proveito do seu irmão, porque o Senhor castigará todas essas práticas, como já vos advertimos, com toda certeza, tá? Se tem uma coisa, ó, com toda certeza. Quantos versículos na Bíblia você acha falando assim, né? Com toda certeza, né? Deus castigará. Tem versões que falam, Deus é o vingador dessas coisas. O assunto aqui é sobre vida sentimental. Ó, pois Deus não nos convocou para a impureza, tá vendo? Ó, imoralidade sexual, impureza, tá vendo? Mas sim para a santificação. Ele bate na tecla de novo, tá vendo? O que está acontecendo aqui é uma relação, né? Falando, ó, ou você se santifica, né, e larga essas coisas, ou então não é compatível, entendeu? Não é compatível. Para você se santificar, você tem que se afastar, né? E como o outro versículo aqui atrás diz, ó, afastai-vos, tá? Da imoralidade sexual. Então, vigia. Pois Deus não nos convocou para a impureza, mas sim para a santificação. É o que diz a palavra de Deus. E aí ele fecha aqui, né, com chave de ouro. Portanto, aquele que rejeita estas orientações não está rejeitando o homem, mas a Deus. Não sou eu que estou dizendo, tá? Que vos outorga o seu Espírito Santo. É o que eu falei, você está cheio do Espírito Santo, você tem que dar o fruto do Espírito Santo, do domínio próprio. Você tem que agir de acordo com uma pessoa que é cheia do Espírito Santo. Amém, irmã? Então vamos lá, né? Vamos agir de acordo, né? Não apenas sermos princesas. Jesus me salvou, agora eu não sou mais criatura, sou filha de Deus, sou uma princesa. Mas agora você tem que agir de acordo, tá? Deixar as coisas do passado, as coisas que outrora, né, vivíamos no mundo, agora não podemos mais, tá? Porque agora a salvação do Senhor, né, operando em nós, né, o Espírito Santo nós recebemos, né, está aqui dentro de nós sabemos, temos o discernimento do que é certo e que é errado, e nós não podemos agir como se a gente não fosse, né, novas criaturas
em Cristo. Inclusive sobre esse texto de Tessalonicenses, né, eu explico mais detalhadamente ainda no meu curso. Se você não conhece o meu curso para solteiras, tá? A gente tem um módulo que é sobre vida sentimental e a gente fala muito sobre isso, explica melhor. Na verdade, em mais de uma aula a gente volta nesse texto para estar detalhando aí, explicando para você coisas sobre vida sentimental, defraudação emocional com mais detalhes, tá? Então, com esse meu material, você pode adquirir um livro físico ou o livro em e-book, né? Ou também o curso online, né? Eu vou deixar os links todos aqui embaixo para você conferir se você quiser adquirir, tá bom? Mas continuando aqui, né? Por que isso é tão grave, né? Por que eu não posso fazer isso, né? E aí a gente precisa lembrar, né, eu não vou ler aqui, mas é para você lembrar aí, depois você lê, você conhece esse texto, né, que fala, lá em Isaías 53:5, fala, né, que, em outras palavras, fala, né, que o nosso pecado pendurou Jesus na cruz, né, cada vez que a gente peca, né, como se a gente estivesse pendurando Jesus na cruz, né, porque ele morreu, né, os nossos pecados, né, os nossos pecados, tem passagem que fala transgressão, tem passagem e eles colocam também iniquidade, então pecado, transgressão e iniquidade, né, que dilacerou Jesus na cruz, né, ele foi moído por causa das nossas iniquidades, né, você conhece esse texto, tá lá em Isaías 53:5, depois você dá uma confirmada lá, mas é só para você ter ideia disso. Então, quando você ama a Deus, você não fere a Deus, né, inclusive eu tenho uma mensagem, tem o vídeo aqui no canal, tá? Sobre, né, quem ama não fere, abraça, né? Então, se você realmente ama a Deus, você não quer ferir a Deus. E como que você fere, né, a Jesus? Como que a gente fere a Jesus, né? Pecando, né? Então, você vai querer viver uma vida que agrada a Deus e não pecar, né? Para você não desagradá-lo, para você não feri-lo, né? Mas também, quando a gente peca, a gente fere, né, a Deus e a gente também peca contra o nosso próprio corpo, e isso a palavra fala especificamente sobre pecados nessa área, tá? Você peca contra o seu próprio corpo, né? Como eu falei aqui no início, fala assim, eu tô usando ele tá me usando, mas a gente tá ciente e a gente tá de acordo, então não tem problema. Tem problema sim, porque você tá pecando contra o seu próprio corpo, é pecado também. E se é pecado contra o seu próprio corpo, você também está pecando contra Deus. Você percebe a gravidade? Né? Então as pessoas falam assim, tudo é pecado e tal, não sei o que. Não, gente, existe sim pecados que são mais graves, né? Porque quando você peca contra o seu próprio corpo, né? O que a Bíblia fala lá, né? Qualquer pecado tal, mas quando você peca nessa área, você está pecando também contra o seu próprio corpo, né? Tá lá em 1 Coríntios 6:18. Fuja da imoralidade sexual, né? O que prostitui peca contra o próprio corpo, tá? Dani, mas é só uns beijinhos, nada a ver, o que tem, né? E aí, é o que eu tô falando, do brincar com o coração, né? É você estar, o beijo, o que é o beijo, né? O beijo é você estar ali na beiradinha do precipício, né? E com toda certeza eu não vou cair, mas você tá aqui na beirinha do precipício. E a palavra diz, lá mais para baixo em Tessalonicenses, né? 1 Tessalonicenses 5:22, que diz assim, abstenha-se de toda a aparência do mal, né? É o que eu falei, você tá no penhasco ali, né? Só beijinho na boca, não tem problema, você tá no penhasco aqui, Você cai, não cai, você pode cair, Então, aquilo que tá muito próximo, que pode te levar a pecar, você deve evitar para que você não termine de cair no penhasco, entendeu? Tá? Abstenha-se da aparência do mal. Você precisa estar ligado nisso aí, perceber isso, né? O beijo está muito próximo do que é os pecados sexuais. E muitas vezes, né? Acho que uma pessoa saudável, né? É normal, né? O beijo, ele provoca o desejo, né? E quando você provoca o desejo no outro, né? E o outro em você, né? Porque você não está beijando sozinha, né? O que isso provoca, esse desejo, se provocar o desejo sexual no outro? Como é o nome desse pecado? Isso é um pecado. Qual é o nome desse pecado? Lascívia. O nome desse pecado é lascívia. Se você está pecando, volta lá, está ferindo Jesus. Colocando Jesus na cruz de novo, né? Então, gente,
precisamos nos atentar a isso. Se você é uma princesa do Senhor, você quer viver o que a palavra diz, a vontade de Deus é viver em santidade, em santificação. Você tem que se abster da aparência do mal, você tem que se afastar da imoralidade sexual, né? Essa é a nossa posição como princesas do Senhor. O beijo, ele também gera uma intimidade, ele envolve emocionalmente. E aí o que acontece? Você está, sim, brincando com o coração do outro e com o seu também. Muita gente tem toda a certeza que não vai se apaixonar pelo cara. E aí começa a beijar, daí a pouco ela achou que ela não ia se machucar, que talvez, né, se alguém se machucasse seria ele, e acaba ela saindo machucada, né? Ou às vezes o rapaz também pensa dessa forma e acha que não vai se machucar, acaba se machucando, né? Então veja bem, gente, se você assiste jornal, você vê aí quantas pessoas que não aceitam o fim do relacionamento e isso termina até no pior, né? A pessoa não aceita o fim do relacionamento e acaba atentando contra a vida da outra pessoa, né? Então veja, né, com o coração não se brinca, né? Você está tanto pecando contra o seu próprio corpo, prejudicando a si, prejudicando o outro e pecando contra Deus. Está tudo errado, tá? Com o coração não se brinca. Guarde o seu coração até que aconteça o bom encontro, até que você conheça a pessoa que vai ser a pessoa que você vai conhecer ela. Aliás, eu também quero fazer uma série de vídeos aqui sobre coisas para conversar no namoro, tá? Antes de se casar, né? Coisas para você conversar, para você ter consciência, né? Com quem você vai casar, como que é essa pessoa, né? E você deixar claro também como você é, para que depois não tenha esse papinho lá de que a gente não era compatível, a gente não sei o que, sabe por quê? Porque ficou beijando na boca, ficou dando vazão, né, para os prazeres da carne, ao invés de se conhecerem antes de casar, né? Então, aguarde que eu ainda farei uma série de vídeos falando sobre isso também, tá? Mas por hoje é só, né? Não brinque com o coração, guarde o seu coração, espera no Senhor, continua buscando ao Senhor, Deus há de promover o bom encontro, né? E você é forte, sim, suficiente para esperar em Deus e para não se deixar levar, né? Para não deixar que ninguém brinque com o seu coração e também para você ter essa consciência e ter esse domínio próprio, porque o Espírito Santo de Deus está aí dentro de você e você pode sim se controlar para você também não pecar contra o seu corpo e não fazer ninguém pecar também. Amém? Então é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu joinha, compartilhe com as amigas, né? E se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, me segue lá no Instagram, vou deixar aqui para vocês, né, seguirem lá no Instagram e confere aqui todos os meus materiais, tá os links todos aqui embaixo, tá bom? Então até o próximo vídeo, tchau!